Bem-vindo a Forja, aventureiro! No vídeo de hoje eu vou mostrar o processo de pintura desse cara aqui, ó. Ó, impresso diretamente aqui na Forja. É a miniatura da Lute Studios, que está produzindo muita coisa legal. E se quiserem o link vai estar embaixo para vocês conhecerem o site deles. Vamos lá, segue com a gente! Fala, aventureiro! Para começar, eu já tratei a miniatura com um primer preto e depois fiz um zenital nela usando spray. Dessa vez eu não usei o aerógrafo, eu usei um spray para testar, ver como ficava o resultado e até que ficou interessante. Ele é meio complicado de aplicar, mas fica um resultado legal. Para as cores básicas eu usei do preto, eu usei esse tom da Acrylex, que é o rústico, que é esse tom marrom que eu usei de fundo na miniatura para fazer as partes que vão ser mais claras, né? Estranho, né, você colocar um tom bem escuro para as partes mais claras da miniatura. Enquanto a cor que eu passei do marrom antes está ainda secando, eu uso esse roxo da Valejo, tanto faz, para poder fazer essa mistura com o marrom e fazer uma mudança de cor ali mais agradável, né? Fazer essa transição de cores ali entre o marrom e o roxo. Esse roxo eu vou usar na maior parte da pele dele, que vai interagir com esse preto já do fundo, chegando no resultado final que eu já queria para a pele desse demôniozão super da hora. Aqui eu já misturei um pouco do roxo com o rústico, o marrom, né, esse marrom da Acrylex, e comecei a fazer umas áreas de transição um pouco maior que eu achei que ficaria mais interessante. Então essas junções entre o peito e a pele, perto desses ossos, desses espinhos, a parte em volta do pescoço, eu comecei a passar esse tom misturado para dar uma diferenciada, né? Porque a pele em si não seria tudo roxo, não seria puramente roxo, né? Para ressaltar alguns detalhes, antes de começar a finalizar, eu usei um wash vermelho da Arsenal Craft nas partes do rosto, em alguns cantinhos embaixo dos espinhos e algumas outras
entrances do pescoço, que são detalhezinhos que eu queria que aparecesse um pouco mais por cima daquele tom de roxo marrom que eu passei. Agora, para começar a clarear um pouco mais o peitoral definido desse demônio, eu uso um tom de palha da Acrylex no esquema de quase um dry brush, né? Eu não chego a fazer o pincel seco completamente. E vou demarcando as áreas de luz de acordo com o zenital que eu já tinha feito antes, né? Que é aquele branco que eu passei por cima do preto. É legal essa transparência que você consegue ver as partes que você quer que deixe mais claro, né? Nesse mesmo esquema de quase um dry brush, eu uso o vermelho da Acrylex para dar uns detalhes na pele de alguns cantos que eu acho interessante que fossem com uma diferenciada, né? Sair um pouquinho desse roxo com o escuro, que eu achei que ia ficar interessante. E no final ficou mesmo. Deu uma boa diferenciada, principalmente nas partes do rosto, que dá uma boa enaltecida depois quando vocês verem que eu vou pintar o olho dele de amarelo também. Nessa parte eu já uso o vermelho misturado com um pouco de roxo para passar nas extremidades da miniatura. Então nos cantos dos chifres, nas partes que eu queria ter um pouquinho mais de brilho, eu usei essa tonalidade para dar de novo aquela alteração na pele, né? Que não pode ser uma coisa lisa só.
Aí eu tava com os cantinhos me irritando, eu peguei o roxo, coloquei um pouquinho de palha e fiz umas linhazinhas marcando como se fossem umas partezinhas brilhantes na pele e nos chifres dele. Não sei porquê, mas me agradou muito o resultado. Sabe quando você vai pelo instinto? Agora, usando esse azul celeste da Acrylex, eu faço todos os chifres e os cantos que eu quero com uma cor diferenciada. Eu achei interessante fazer esses chifres num tom parecido com um cristal ou algo parecido, assim, que diferenciasse bem do resto da pele dele. Então você vê o contraste, você consegue ver bem essas extremidades pontiagudas, né, do demôniozão. De primeira eu pinto o olho dele de branco e depois olhando para assim eu não gosto do resultado, não achei interessante, não aparecia tanto quanto eu queria que aparecesse. Daí eu vou lá e pinto no olho dele de amarelo. Se eu não me engano, acho que eu não gravei eu pintando o olho de amarelo para ficar mais intenso, né? Então o olho dele aparece bem em relação ao resto da pele. Depois disso, eu faço agora sim um dry brush com um branco, literalmente um branco bem claro, mas bem fraquinho, né? O mínimo possível, só para destacar as áreas que eu quero que brilhem dele. Então eu passo nas extremidades do rosto, passo na extremidade do peito, para deixar tudo com um brilho e dar aquela vida, né, para a miniatura. Espero que ele não tenha vida de verdade, porque eu não ia gostar de encontrar esse bicho à noite. Mas esse dry brush ajuda muito na hora de dar a vida pro bicho que você quer. Aí eu finalizo pintando o resto das bases e a parte de trás da miniatura de preto, né, para manter junto com a finalidade da miniatura. Não ia ficar interessante pintar de branco, né, nem cinza, então eu fiz totalmente em preto.
E o resultado final é esse. Se você gostou do conteúdo, quer ver mais do que tem no meu canal, dá uma olhadinha nos vídeos aqui do lado. Continua assistindo e não esquece de curtir a gente e seguir. Valeu, até a próxima.